presidente Lula foi no podcast do Mano Brown essa semana para falar um pouquinho sobre o Brasil e os planos do governo para os próximos meses. E hoje eu vou fazer alguns comentários sobre alguns pontos que ele trouxe que tem tudo a ver com o tema que eu trago aqui no canal, que é o impacto da tributação e de algumas decisões, tanto do governo quanto do legislativo, no seu dia a dia. Vamos ao primeiro deles. A gente constrói, conversa, sabe? Mas é uma briga com o sistema financeiro. Você sabe quanto que nós pagamos de juros? 1 trilhão de reais de juros, 1 trilhão de juros e 1 trilhão de isenção para os ricos. Inclusive... Esse ponto é bem importante que o presidente trouxe, tá? Realmente 1 trilhão de reais de juros é um valor exorbitante, isso deveria nos preocupar como um todo. Mas se a gente olhar pelo outro lado e não falar em equilíbrio fiscal, esse valor pode ser até maior. Então, quando o governo não trata o equilíbrio fiscal como uma prioridade e quer aumentar os gastos públicos desenfreadamente, surge um problema, porque a gente tem que cobrir com essa diferença entre as despesas e as receitas, e uma das formas que o governo consegue cobrir com isso é tomando empréstimos, ou FMI ou outros órgãos, e aí esse valor dos juros que a gente paga anualmente tende a aumentar. E o segundo ponto, eu concordo com o presidente Lula no que ele fala quando ele traz que 1 trilhão de benefícios fiscais é muita coisa. Realmente, a gente precisa de uma revisão em inúmeros benefícios fiscais, inúmeros benefícios que existem hoje, eles não deveriam existir, eles causam mais distorções no mercado do que benefícios. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as medidas propostas pelo governo, pelo atual governo, pelo ministro Fernando Haddad, a gente não vê nenhuma proposta concreta de revisão desses benefícios. Somente algumas propostas genéricas em que não entram a fundo na questão. Então aqui a gente tem uma dissonância entre a fala do presidente e as ações do atual governo. Vamos ao segundo ponto. Aprovar esse ano a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, totalmente isento. E quem ganha até 7.200 vai ter um desconto também. Aprovar para passar a valer vai 26. Aprovar, para valer o ano que vem. Tá? Aqui ele fala de um ponto que há anos é necessário no Brasil, que é a revisão, a atualização da tabela do imposto de renda à pessoa física. Atualmente, até R$ 1.900, quem ganha por mês até R$ 1.900 é isento. Isso é um valor que vem há anos com pouca ou nenhuma atualização. Algumas estimativas reportam que se a gente atualizasse por algum índice atrelado à inflação, a isenção deveria ser ainda superior a R$ 5.000. Qual que é o problema dessa medida? Primeiro, eu sou totalmente favorável a essa medida. Acho que essa é uma medida muito importante para os fins, para a justiça tributária efetivamente no nosso país, e vai beneficiar uma camada da população que realmente não deveria estar pagando imposto de renda, e que esse desconto no imposto de renda impacta significativamente no orçamento familiar. Mas tem um problema. O problema é o momento dessa medida. O governo aumentando gastos desenfreadamente. E do outro lado, o governo tentando aumentar a arrecadação via aumento de tributos, também de uma forma desenfreada. Afinal de contas, uma proposta de aumento de tributos a cada 37 dias nesse ano de 2025 é muita coisa, causa uma preocupação. Essa medida do aumento do limite da isenção do imposto de renda, ela vai impactar os cofres públicos. Da onde vai sair a compensação dessa medida? Do IOF? O IOF não vai chegar nesse patamar. A gente teria que ter, nesse ponto, o governo federal trabalhando com um pacote de revisão de gastos também, dentro das contas públicas, super salários, até alguma questão voltada à previdência social. E também o ponto do corte anterior, que o presidente Lula falou da revisão dos benefícios fiscais. Também um ponto muito importante. E, de novo, sobre esses dois pontos, controle de gastos e revisão dos benefícios fiscais, a gente não tem nenhuma proposta efetiva do governo atual. Mais um ponto. E tem gente dizendo que quem ganha 5 mil não é pobre. Tem gente dizendo que quem ganha 5 mil não é pobre, ele tem que pagar imposto de renda. Mas ele que ganha 2 milhões não paga. Sonega. Aqui é um ponto que, para mim, é um absurdo um presidente da República falar algo nesse tom, mas isso também é esperado, isso é um discurso, isso é uma fala do Partido dos Trabalhadores como um todo, que é essa questão do discurso do conflito, da guerra, né? Então, de um lado,
os empresários, os ricos, que são malvados, que exploram o povo, e de outro lado, a população pobre, que é explorada por esse malvado, e nós, o governo, nós somos a salvação. Isso não traz nenhum benefício para o governo, pelo contrário, ele só afasta uma camada da população, que é o empresário, e não é somente o grande empresário, o pequeno empresário também se sente ameaçado com essa fala, e afasta essa parte da população de um consenso sobre o que é o caminho para o Brasil, para o desenvolvimento do país. E aqui, uma coisa que é um erro técnico do presidente da República, de novo, é um absurdo que um presidente da República vá a público numa mídia que tem um alcance muito grande falar que quem recebe 2 milhões e não tributa é um sonegador. Quem sonega imposto é um criminoso. O empresário que recebe 2 milhões de dividendos, seja ele da sua empresa, seja ele por investimentos na Petrobras ou qualquer outra empresa listada em bolsa, ele não tributa o valor desses dividendos por uma previsão legal. E a gente pode criticar a lei. Eu, inclusive, sou favorável a alguma tributação sobre os dividendos, desde que haja uma redução na tributação, uma revisão da tributação sobre as empresas. Ou seja, a gente permite um maior investimento, que sobre mais caixa na empresa, para ela investir em novas indústrias, em novos produtos, em novos serviços, e aí isso vai gerar novos empregos e mais renda para a população como um todo. E aí a gente passa a cobrar um percentual de tributos, de imposto de renda sobre os dividendos. Sou favorável a essa medida, Europa, Estados Unidos acontece isso, mas a gente taxar, como o presidente está fazendo aqui, que o empresário que recebe dividendos, seja qual for o montante de dividendos, é um sonegador, isso é um absurdo. Onde é que a gente vai levar esse país? Então, veja, é importante que a gente quer fazer justiça tributária. A gente quer fazer justiça, que as pessoas que ganham mais paguem mais, quem ganha menos pague menos, e as pessoas que são mais vulneráveis que não paguem imposto de renda. Esse é o jogo que está sendo jogado. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação, sabe? Aqui o presidente traz, e é o último ponto que eu vou comentar da fala dele, porque envolve diretamente esses assuntos que eu trago aqui no canal. O primeiro ponto é com relação ao arcabouço fiscal. O arcabouço, teoricamente, quando ele é instituído para frear os gastos públicos, porque a gente não deixe que o governo gaste mais do que a receita que ele arrecada, gerando inflação, gerando um pagamento de juros ainda maior e gerando um prejuízo para a população como um todo, porque sim, uma inflação alta prejudica muito mais a camada mais pobre da população do que os mais ricos. Mas esse arcabouço que a gente teve, a remodelagem dele alguns anos atrás, e essas críticas elas vêm desde o momento da propositura desse arcabouço, é que ele foi feito para não ser cumprido. E o atual governo vem trazendo uma série de medidas com acordo com o STF, acordo com o Congresso, para desvincular algumas receitas, algumas despesas, do arcabouço fiscal e permitir que elas sejam consideradas por fora. E isso acaba prejudicando as contas públicas como um todo. E sim, é necessário que haja alguma compensação com isso. Mas, de novo, o IOF não é suficiente para compensar isso. E o IOF prejudica também a toda a população. A gente não vê, o imposto que a gente não vê que a gente paga, mas a gente paga, e quando a gente aumenta o IOF ou incide o IOF sobre determinadas operações, acaba prejudicando a população e também, de novo, geralmente a camada mais afetada é a camada mais pobre. E o segundo ponto que eu destaco na fala do presidente Lula é que, de novo, ele traz essa questão, essa relação conflituosa, né? As instituições financeiras são maldosas e não pagam imposto, e quando a gente vai ver, na prática isso não acontece. As instituições financeiras pagam mais impostos do que uma empresa regular, elas já são um setor muito afetado, e quando
a gente institui um aumento de tributação para uma instituição financeira, ela não olha para isso e diz assim, eu vou pagar e está tudo bem e nada se muda, nada muda nesse cenário. Pelo contrário, ela repassa esse preço ao consumidor. Ela repassa pelo aumento dos juros na hora de se obter um financiamento, ela repassa de outras formas, com outras taxas que passam a serem instituídas. Isso é prejudicial como um todo. Então, esse olhar do governo, essa fala do presidente Lula, ela me preocupa porque o olhar do governo está focado em um ponto, no aumento da arrecadação via aumento de tributos. E para isso, eles utilizam desse discurso de guerra, ricos contra pobres, o rico maldoso não paga, enquanto o pobre acaba pagando. Sim, existe muito disso, existe uma distorção muito grande quanto a esse ponto, e a gente tem mecanismos de fazer esse reequilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, falando em reequilíbrio, a gente precisa falar em um reequilíbrio das contas públicas. E aí é olhar para o lado da despesa também, do gasto público. Então a gente precisa que se revise supersalários, que se revise benefícios fiscais, que se revise diversos pontos do orçamento público, inclusive que se revise a necessidade de se manter empresas públicas e não privatizá-las. Tem muita empresa pública que é deficitária e a gente não vê, mas é o dinheiro dos nossos impostos que são utilizados para cobrir esse rombo. Então, o viés do governo, o olhar do governo, ele está muito fechado. A gente precisa ampliar a visão, a gente precisa olhar o cenário brasileiro como um todo e analisar diversos fatores. Equilíbrio fiscal é extremamente necessário. E a conta desse gasto desenfreado, do desequilíbrio que a gente está vivendo hoje, ela vai vir logo logo. E quem vai pagar essa conta, de novo, somos nós. Se você curtiu esse vídeo, essa forma de conteúdo, de eu reagindo a comentários de autoridades públicas sobre tributação e economia, deixa nos comentários e já me indica outras falas, outros vídeos para que eu possa fazer o mesmo. E se você curtiu também, curte esse vídeo, não esquece porque isso ajuda a impulsionar o canal. E não esquece também de me seguir e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos.